Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a massa patachu. Ela é bem versátil. Ela é a mesma massa que faz a Carolina e tem em alguns lugares que é conhecida como bomba, eclair, profiteroles. Mas hoje eu vou estar mostrando para vocês a versão choux cream. Vou fazer com recheio creme leger. Nossa, essa sobremesa é uma delícia. E antes de eu iniciar a massa, eu vou fazer o craquelin, que é a cobertura que vai em cima da massa. Então eu coloquei aqui no bowl açúcar, farinha de trigo sem fermento e vou colocar também a manteiga, que deve estar gelada. Vou misturar tudo com a ponta dos dedos até virar uma farofa. E para o craquelin ficar ainda mais bonitinho, eu vou usar algumas gotinhas do corante em gel vermelho. Mas se vocês não quiserem, não precisa usar. Misture tudo muito bem até virar uma massa única. E depois disso, passe para um tapete de silicone. Pode ser folha teflonada ou também entre dois plástico filme. Comece abrindo assim a massa, conforme estou mostrando. E depois é só levar para o freezer até ela ficar bem durinha. Depois que ela já pegou uma consistência, vocês abram com um rolo na espessura desejada, só não deixe muito fina. E essa massa só pode ser cortada quando ela estiver congelada. Use um cortador redondo. Esse craquelin, depois de cortado, ele vai para o freezer até o momento de usar, ou seja, ele só vai ser colocado em cima da massa na hora de ir para o forno. Vamos começar fazendo a massa, a patachu. Eu estou com uma panela aqui no fogo, vou estar adicionando a água, essa água foi pesada e o leite também. É necessário sempre usar uma balança para pesar as quantidades certinhas e não acontecer nenhum erro. Eu vou estar acrescentando aqui na panela também o sal e o açúcar. Vou acrescentar também a manteiga. E eu vou deixar essa mistura aqui no fogo até levantar fervura. Nesse primeiro momento aqui na manteiga não precisa ficar mexendo. E olha só, assim que levantar a fervura, eu adiciono a farinha de trigo toda de uma vez. E agora sim é necessário ficar mexendo para escaldar bem essa massa. E lembrando que essa farinha de trigo não tem fermento. Então eu vou mexer até ela desgrudar assim do fundo da panela e ela cria uma leve película. Dessa forma aqui, que já deu ponto. Então eu levo imediatamente para a batedeira para bater, usando a raquete. E vou bater essa massa até ela amornar. Quando ela já estiver morninha, eu vou acrescentar os ovos aos poucos. E eu comecei usando 3. Se necessário, eu vou acrescentar mais. Mas eu vou sempre verificando primeiro a textura da massa. Sempre que necessário, eu desligo a batedeira e dou uma misturadinha com a espátula e já aproveito para olhar como é que está a massa.
Olha só, eu percebi que a massa ainda não tinha dado ponto, então eu vou começar colocando mais um ovo, sempre aos poucos. E no total aqui da minha massa, foram 4 ovos. Eu vou verificar a massa mais uma vez, antes de colocar o restante do ovo. E eu percebo que ela já está quase no ponto. O ponto dela é chamado de ponto de fita, que é quando ela escorre, porém não fica molenga. Eu vou mostrar direitinho para vocês. Olha só, pessoal, esse sim é o ponto da massa. Vejam que ela escorre aqui da raquete da batedeira, porém ela não cai toda. Esse sim é o ponto. Agora eu vou mostrar a modelagem para vocês. Eu coloquei um pouco da massa aqui nesse saco de confeitar. E para fazer a modelagem, eu quase encosto aqui no meu tapete de silicone e vou pressionando, fazendo um montinho. E para retirar, é só dar uma voltinha em volta dele mesmo. Eu estou usando esse tapete de silicone e ele já tem essas marcações, mas não há necessidade. A única coisa importante é que vocês deixem espaço de um para o outro, porque eles crescem um pouco. Se caso ele ficar com o biquinho e ficar feio, é só vocês molharem a ponta do dedo com um pouquinho de água e corrigir. Eu vou mostrar mais um para vocês, veja que não tem dificuldade, é só fazer montinho e depois dar uma voltinha. Aqui eu vou colocar o meu craquelin, que eu fiz colorido, mas tem como vocês fazerem da versão tradicional, que é a massa normal mesmo, sem tingir. Eu fiz assim, achei mais bonitinho. Agora é só levar o forno para aquecido, 180 graus, e assar até ele secar e ficar assim douradinho. Olha só, pessoal, que coisa mais linda. Esse aqui eu fiz os coloridinhos, mas se vocês não quiserem, é só não tingir, fazer o tradicional. Esse aqui eu não coloquei o craquelin por cima, deixei só a massa mesmo. E é claro que eu vou partir para vocês verem por dentro. É normal a massa ficar assim oca mesmo. Esse é o ponto correto, porque ela vai ser preenchida com recheio. E para rechear é bem simples, é só furar atrás da massa com o próprio bico, ou pode ser na lateral também. Eu estou usando o creme Lergé, que é sensacional, é gostoso demais. Mas também super combina com o recheio de 4 leites. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.